Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma planta que ela tem efeitos terapêuticos potentes no combate de doenças do sistema digestivo. Então, se você sofre ou já sofreu com azia, gastrite, úlceras estomacais, refluxo, fica comigo porque esse vídeo é para você. Gente, antes de começar a falar sobre essa planta, eu peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, comentem esse vídeo, compartilhem com pessoas que precisam dessas informações, que podem sofrer dessa doença e talvez não tenham conhecimento dessa planta e talvez esteja aí fazendo uso de muitos medicamentos que podem, a longo prazo, trazer prejuízo para a saúde. E essa planta ela tem um potente efeito no combate, tanto na causa como nos sintomas dessa doença. Dessas doenças, tá, gente? Tanto a gastrite como o refluxo, a azia, a úlcera estomacal, todas essas doenças, essa planta ela age combatendo essas doenças. Então vamos lá. Gente, quando falamos em gastrite, quando falamos em azia, refluxo, automaticamente já vem na nossa mente que essas doenças elas são causadas por o excesso de ácido clorídrico, que é o ácido que tem presente ali no nosso estômago. Mas é importante saber que o refluxo, a azia, ela não é causada só pelo excesso de ácido clorídrico. Ela também podem ser causadas pela diminuição também desse ácido. É curioso, mas é verdade, tá, gente? E como que isso ocorre? Gente, esse fenômeno é chamado de hipocloridia. É quando diminui a produção desse ácido clorídrico no nosso estômago. O ácido clorídrico no nosso estômago, ele é essencial para a digestão dos alimentos. O nosso estômago, ele realmente precisa ser ácido, ele precisa ter um pH mais ou menos em 2 a 1,5 por aí, para que ele faça uma boa digestão desses alimentos. Quando acontece de o nosso estômago ele não produzir esse ácido de forma eficiente, esses alimentos eles não são digeridos de forma correta, principalmente as proteínas. E o que é que acontece então? Esses alimentos eles podem passar mais tempo ali no nosso estômago e acaba voltando para o esôfago. Que é aí quando ele causa a queimação, quando causa a azia. Por quê? Porque ele sai do estômago, que é um ambiente totalmente ácido, e vai para o esôfago, que é um ambiente totalmente alcalino. É por isso que causa aí a queimação e a azia, quando também há uma diminuição do ácido clorídrico. Explicando melhor, gente, no nosso estômago existe uma enzima chamada pepsina, só que essa enzima ela só é ativada quando há os níveis ideal de ácido clorídrico no nosso estômago. E essa enzima pepsina, ela é a responsável pela digestão desses alimentos ali no estômago, principalmente das proteínas. E se esses alimentos eles não são bem digeridos, se não acontece uma boa digestão desses alimentos, automaticamente também não há uma boa absorção de nutrientes. Nutrientes como a vitamina B12, o cálcio, o ferro, o magnésio. Existe aí uma deficiência desses nutrientes. Por isso que vocês que sofrem, quem sofrer aí com esses problemas e fazem muito uso de omeprazóis, pantoprazóis, os gente, eles são inibidores da bomba de prótons. E o que isso quer dizer? Gente, a bomba de prótons, ela é responsável pela produção do ácido clorídrico no nosso estômago. E esses medicamentos, eles inibem a produção desse ácido. Então, se vocês fazem aí o uso desse medicamento a longo prazo, se vocês fazem de forma crônica, gente, a longo prazo eles podem trazer muito prejuízos aí para a saúde. Justamente por conta de haver aí uma deficiência na absorção desses nutrientes que eu acabei de falar para vocês. Esses medicamentos, eles foram formulados para usar de 30 a 60 dias, 90 dias no máximo. Não são medicamentos para se fazer o uso aí de forma crônica não, tá, gente? Então é bom quem fizer o uso desses remédios se atentarem a essas informações. Então existe aí essa planta
que eu vou falar para vocês, que ela traz potentes efeitos na melhora dos sintomas, na melhora da causa dessas doenças. E se vocês começarem a utilizar essa planta, de repente vocês podem até diminuir o uso desses medicamentos, porque eu sei que esses medicamentos, eles realmente trazem aí um efeito na melhora dos sintomas, mas eles não tratam a causa. E essa planta, gente, que eu vou falar para vocês, ela traz melhora na causa dessas doenças, não só dos sintomas, mas também da causa. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gastrite, ela tanto pode ser causada pela hipocloridia, a gastrite, gente, não, o refluxo e a azia. Tanto pela hipocloridia como pela hipercloridia, que é o excesso da produção desse ácido gástrico, desse ácido clorídrico ali no nosso estômago. E o que é que acontece então, gente? Essa planta, que é uma planta conhecida como espinheira santa, que eu tenho aqui em casa, gente, tá até no restinho, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é. Eu acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar, mas talvez tenham dúvida se ela realmente traz aí esses benefícios, gente. E eu tô aqui pra dizer pra vocês que ela traz sim esses benefícios. Eu não estou falando aqui o que eu acho, eu não estou falando apenas sobre conhecimento popular. Eu estou falando de estudos científicos. Essa planta, ela é estudada há mais de 35 anos e os estudos, eles comprovam que essa planta, ela traz aí esses benefícios na melhora dessas doenças do sistema digestivo. Então, gente, essa é a planta, é a espinheira santa, realmente tá bem no restinho. Essa folhinha que realmente tem uns espinhozinhos, por isso que ela é chamada de espinheira santa, porque ela realmente traz esse monte de benefícios. E ela também, gente, ela é originária, ela é muito comum, ela é em Santa Catarina, por isso que foi dado esse nome de espinheira santa. Ela traz, gente, então vamos lá, eu vou falar para vocês aí quais os benefícios que ela traz. Essa planta, ela tem compostos ativos como catequinas, taninos, ácido tônico, fredenelinas e outros, gente, compostos bioativos que trazem aí, que são responsáveis por esses benefícios nessas doenças. Então vamos lá, qual é o primeiro benefício que ela traz aí para o nosso estômago, gente? Ela ajuda a regular a produção do ácido clorídrico, ou seja, ela nem diminui nem aumenta, ela ajuda a regular para que o nosso estômago, ela produza o ácido clorídrico de forma ideal, gente. Deus é muito maravilhoso, gente. Eu não sei se vocês, qual é a religião de vocês, mas a minha, eu creio em Deus e Ele realmente fez o nosso corpo de forma perfeita. Tudo no nosso corpo tem a sua função. Tudo. Então, o nosso estômago, como eu já falei para vocês, ele realmente precisa ter aí essa acidez para que haja uma boa digestão dos alimentos e também, gente, ajuda, ele age matando os micro-organismos dos alimentos. Micro-organismo que a gente adquire aí, come, acaba consumindo aí na alimentação, quando chega no nosso estômago, eles acabam morrendo por essa acidez. Então, ela também, o ácido clorídrico, ele também tem essa importante função aí no nosso estômago. Mas vamos lá, qual o segundo benefício que essa planta, ela traz para o nosso estômago? Gente, ela ajuda na produção do muco que protege as paredes do nosso estômago. Ela protege a mucosa ali das paredes do nosso estômago. Como o nosso estômago é ácido, as paredes do nosso estômago realmente precisam ter ali uma proteção para que esse ácido ele não acabe danificando aí as paredes do nosso estômago, como acontece às vezes de surgir aí alguma úlcera, alguma ferida por conta realmente dessa acidez. E o que é que aqui aumenta essa acidez do nosso estômago, gente? Bebidas alcoólicas, fumo, tabaco, o café, não tanto como esses outros, mas ele também ajuda a aumentar aí a acidez do nosso estômago. E comidas, gente, comidas erradas, alimentos processados, esse monte de tranqueiras, eles também acabam aí prejudicando o nosso estômago, tá? Então vamos lá. Qual o próximo benefício que a espinheira santa ela traz para o nosso estômago? Gente, ela ajuda a inibir o crescimento da bactéria H. pylori. Gente, é muito comum adquirir essa bactéria, é muito comum. De 70%
da população mundial já adquiriu ou tem essa bactéria. Então, essa plantinha aqui, ela ajuda a combater essa bactéria. Ela não mata a bactéria, tá, gente? Ela não tem efeito bactericida, mas ela tem efeito bacteriostático. Ela inibe o crescimento dessa bactéria, ou seja, ela inibe a produção dessa bactéria. Olha que maravilha, gente, uma planta com todos esses efeitos. Qual o próximo benefício que essa planta ela também traz para a saúde do nosso sistema digestivo, gente? Ela também melhora o funcionamento intestinal. Ela não melhora só o estômago, ela também melhora o funcionamento intestinal. E como ela age melhorando o funcionamento intestinal? Ela aumenta os movimentos peristálticos. E o que quer dizer isso, Jane? Essa palavra tão difícil. Gente, os movimentos peristálticos são os movimentos que acontecem nos órgãos do nosso tubo digestivo para que o alimento, o bolo alimentar, ele passe, ele se movimente aí no nosso sistema digestório. Então, ela aumenta, ela ajuda a melhorar aí esses movimentos do nosso intestino. Outro benefício também, os taninos presentes nessa planta, eles ajudam a diminuir a produção de gases no nosso intestino. Ela diminui aí, ela age diminuindo a fermentação no nosso intestino. E bactérias, gente, elas sempre gostam de fermentação. Então, isso significa que se você diminui a produção de gases, diminui a fermentação, então diminui também bactérias aí no seu intestino. Gente, como fazer o uso dessa planta? Vou falar para vocês aqui como vocês podem estar consumindo. Vocês podem fazer o chá dessa planta. Vocês podem consumir 3 vezes ao dia, de 3 a 4 vezes ao dia, todos os dias, gente. Vocês podem fazer o uso dessa planta. Você pega 3 gramas dessa planta e coloca em infusão em 150 ml de água. E pode tomar aí antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. Pode tomar sem medo, que vocês vão estar trazendo aí benefícios. Mesmo se vocês ainda não sofrerem com essas doenças, vocês vão estar prevenindo aí o estômago, prevenindo o intestino de adquirir doenças, tá? E quais as contraindicações dessa planta? Gente, gestantes, é importante que não faça o consumo dessa planta, porque ela pode estimular aí contrações uterinas. Lactantes também não pode fazer o consumo dessa planta, porque ela inibe aí a produção do leite. E crianças menores de 6 anos também, não tem estudos que comprovem aí a segurança no uso dessa planta em crianças. Gente, terminei aqui sobre a planta. Agora eu quero passar para vocês algumas orientações do que vocês podem fazer, vocês que sofrem aí com essas doenças, do que vocês podem fazer para melhorar os sintomas dessas doenças. Perdão, gente, quase que eu não falo. Os sintomas dessas doenças. Gente, se atentem aos alimentos. Muitas vezes vocês podem aí ter alguma sensibilidade aos alimentos e vocês podem não estar aí prestando atenção. Eu, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade ao abacaxi. Não consumo, gente. Parei de consumir já faz tempo, porque quando eu como o abacaxi, eu me sinto mal. Quando eu chupo abacaxi, eu me sinto mal. Eu realmente passo mal, me dá uma gastura e tal. Eu não sinto azia, eu não sinto queimação, mas quando eu chupo abacaxi, eu passo mal. Então, esse é um alimento que eu já sei que eu tenho sensibilidade. Um outro alimento também é o mel de abelha, me causa muita sensibilidade. Às vezes, gente, ali a queimação e o refluxo é causado realmente por um alimento ali que você tem sensibilidade. Então, se atentem aí aos alimentos que vocês estão consumindo. Se atentem também ao trigo. O glúten, gente, ele causa muitas alergias, ele é muito inflamatório. Então, se atentem, observe quando vocês estão comendo massa, a farinha branca, se vocês têm algum desconforto. Porque, às vezes, a azia e o refluxo é desse alimento. Quando você come outro alimento, você não sente. Então, se atente aí ao consumo dos alimentos. Uma outra dica também, gente, nunca coma bebendo líquido junto. Isso atrapalha muito a digestão do alimento. E por quê? Porque o líquido, gente, ali junto com o alimento, ele ajuda a diluir o ácido clorídrico. Ele atrapalha aí a digestão desses alimentos, porque ele dilui o ácido clorídrico e o ácido é responsável pela digestão aí dos alimentos, como eu já expliquei para vocês. Outra dica muito importante, gente, é evitar o consumo de açúcar e do trigo de forma demasiada, porque esses alimentos eles fermentam muito ali no nosso
no nosso sistema digestivo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.